Bom dia. Bom dia. Então hoje nós estamos aqui para falar sobre o discipulado na visão dos Mahatmas. E é interessante a gente dar uma visãozinha mínima, geral, para clarear o que é o discipulado. Eu gosto muito de uma apresentação que se baseia na Voz do Silêncio, que fala que nós, no nosso processo de evolução, desde o momento que individualizamos até o momento que deixamos de ser humanos e passamos a ser seres perfeitos, nós temos 777 vidas. Dessas 777 vidas, isso é um número que está na literatura. Eu não tenho como confirmar se é igual para todo mundo, mas de qualquer jeito ele dá uma base para você ter uma visualização. Então, nessas 777 vidas, nós passamos 700 vidas repetindo os mesmos padrões. 700 vidas cometendo os mesmos erros e aprendendo pouco e sofrendo muito. Essa é chamada de senda normal. Mas até o momento, diz que o homem é o único animal que tropeça 2 vezes na mesma pedra. Mas a gente tropeça 700 vezes na mesma pedra. Até que chega num momento que o sujeito diz assim: não, essa pedra de novo, não quero mais isso, eu vou procurar estudar, eu vou procurar me esclarecer, eu vou procurar saber como a vida funciona e eu vou encurtar meu caminho de alguma forma. Então, nesse momento em que o indivíduo resolve viver inteligentemente, procurando as leis da vida, procurando não repetir os mesmos erros, ele passa para a chamada senda aberta, que é um caminho acelerado comparado com a senda normal. E nessa senda aberta, segundo consta, ele passa 70 vidas. Mas nesse processo de estudo, nesse processo de inteligente, nesse processo perspicaz, ele começa a compreender que outras pessoas ao seu lado têm problemas parecidos e começa a compartilhar o resultado das suas pesquisas, o resultado das suas próprias transformações pessoais, e ele vai cada vez mais se sensibilizando para a dor do outro, até que chega um momento que ele percebe que a dor à sua volta é muito maior do que a sua própria e que ele não tem condições de ajudar os outros como ele efetivamente gostaria. Então, nesse momento onde nasce realmente o altruísmo no seu coração, ele vai chamar a atenção de inteligências superiores que vivem para beneficiar a humanidade. Então, essas inteligências superiores, que nós, na literatura teosófica, chamamos de mestres de sabedoria, vão adotar o sujeito, vão apadrinhar o sujeito, vão estabelecer uma relação direta com essa pessoa, de forma que ela possa se desenvolver mais rápido e possa efetivamente ter condição de ajudar a humanidade como gostaria. Nesse período, do momento em que ele é adotado por um mestre de sabedoria até o momento em que ele próprio se torna um mestre de sabedoria, segundo a literatura, passam 7 vidas. Vejam, 700 repetindo os mesmos erros, 70 tratando de viver inteligentemente e 7 efetivamente aprendendo.
Mas evidentemente que nessas 7 vidas ele tem que desfazer todos os nós que ele criou nas 770 vidas. Então, é uma vida sofrida, é um caminho aceleradíssimo. Então, um é acelerado, um é normal, o outro é acelerado, o outro é aceleradíssimo. E qual é a grande diferença entre a senda aberta e a senda secreta? As 70 vidas e as 7. Nas 70 vidas, o indivíduo vai com as suas próprias pernas, com o seu próprio discernimento, com a sua própria inteligência. Nas 7 vidas, ele se conecta, ou ele é conectado a um mestre de sabedoria. E o desenvolvimento dele é muito mais rápido, em compensação, é muito mais perigoso também. Por quê? Porque o indivíduo, quando vai com seus próprios pés, ele dá conta dos seus tombos. Mas se ele desperta uma capacidade que ele moralmente ainda não tinha condição de desenvolver sozinho, a possibilidade de desequilibrar é grande. E aí, no caso, se ele se desequilibra, ele se torna um dupa, ele se torna um mago negro. O mago negro não é um mago qualquer. Ele é alguém que já chegou a um alto estágio de desenvolvimento, se desequilibrou e despencou. E geralmente, só para completar, o karma dá duro em cima desse cara e ele apruma e volta para a senda secreta. Então, assim, uma visão panorâmica. Então, outra grande diferença entre a senda aberta e a senda secreta. A senda aberta tem mestre de sabedoria. A senda secreta tem mestre de sabedoria. A senda aberta não tem. Então, assim, só para a gente ter uma noçãozinha. Discipulado é a senda secreta. Discipulado é chamar a atenção pelo altruísmo desenvolvido desses grandes seres. E nesse sentido, o aforismo 144 da Voz do Silêncio dá o marco. Diz assim: viver para beneficiar a humanidade é o primeiro passo. Praticar as gloriosas virtudes é o segundo. Então, quando você vive para beneficiar a humanidade, você desperta a atenção desses grandes seres que vão se conectar contigo e vão fazer com que você desenvolva em perfeição as paramitas, que são as qualidades que te levam do mundo da ignorância para o mundo da luz, do mundo da dor para o mundo da felicidade, do mundo das trevas para o mundo da luz. Essas paramitas de perfeição são tratadas longamente no budismo, especialmente no budismo tibetano, e a Voz do Silêncio, que é um tratado de budismo tibetano, também trata especificamente desse tema. Então, quando se fala do discipulado, nós temos que pensar nessa ligação estreita com esses seres superiores. Na carta número 30 do livro Carta dos Mestres de Sabedoria, numa carta em que o Mestre Kuthumi escreve para Ryun, ele explica esse processo. E ele explica de uma forma bem simples. Ele diz assim: é um ditado bem conhecido que um casal que combina bem cresce junto, de tal forma a se tornar muito semelhante em feições, bem como em pensamentos. Mas você sabia que entre o adepto e o Shela, entre o mestre e o discípulo, gradualmente se forma um laço mais estreito ainda, já que a troca psíquica é regulada cientificamente, enquanto que entre o marido e a esposa, a natureza sem ajuda é deixada a si mesma? Assim como a água de um tanque cheio corre para um tanque vazio com o qual esteja conectado, e assim como o nível comum será obtido cedo ou tarde, de acordo com a capacidade do cano de conexão,
Da mesma forma, o conhecimento do adepto flui para o Chela. O Chela atinge o nível do adepto de acordo com a sua capacidade receptiva. Ao mesmo tempo, como o Chela é um indivíduo, uma evolução separada, inconscientemente divide com o mestre a qualidade da sua mentalidade acumulada. O mestre absorve o conhecimento dele, e se é uma questão de língua que não conhece, o mestre obterá a acumulação linguística exatamente como ela é, expressões idiomáticas e tudo mais, a menos que ele se dê o trabalho de selecionar e remodelar as frases quando utilizá-las. A prova está que o mestre Moria, que não sabe inglês, tem que usar a linguagem de Olcott ou da velha senhora. Veja, portanto, que é bem possível para mim captar as ideias de HPB ou de qualquer outro Chela a seu respeito, sim. Não, mas aí já, esse veja aqui está sobrando. Então, esse cano de conexão, essa ligação entre dois tanques, um tanque menor e presumivelmente menos evoluído, o tanque maior, mais evoluído, essa conexão se dá, e da capacidade receptiva do Chela, o Chela é o discípulo, é que vai se dar esse desenvolvimento tão acelerado. Aí vocês podem dizer assim, mas para que isso? Será que o mestre não podia ensinar simplesmente ao discípulo? Por que essa conexão? Então, aqui tem, na carta número 24, tem um parágrafo que mostra assim, de uma maneira bem clara, por que esses mestres estão tratando de ajudar-nos. Só que eles só vão poder ajudar-nos perfeitamente quando nós tivermos superado boa parte das nossas limitações. Não todas, porque senão a gente não precisava de mestre, né? Se a gente já fosse perfeito, para que mestre, né? Mas você tem que ter superado boa parte das limitações, porque a energia do mestre, ela funciona como adubo. Ela faz crescer o que há de melhor em você e faz crescer também as ervas daninhas. Então, o processo de purificação se torna altamente necessário. E a gente vai ver, a gente já viu outro dia numa outra passagem, que esse processo de purificação, ele pode demorar vidas. Então, vamos ver aqui o propósito. Diz assim o mestre: foi para salvá-lo do seu eu mais vil, despertar-lhe melhores aspirações, fazer com que a voz da sua alma desrespeitada fosse ouvida, para dar-lhe um estímulo para fazer alguma reparação. Por esses motivos somente, seu pedido para se tornar meu Chela foi atendido. Até quando continuarão suas relações conosco? Isso depende somente de você. Você pode esforçar-se para sair do lodo ou deslizar de volta até as profundezas do vício e miséria, agora inconcebíveis para a sua imaginação. Sou eu que o acuso diante da sua consciência alertada. Se quiser recuperar o terreno perdido, faça duas coisas. Promova a mais ampla, mais completa reparação e dedique suas energias ao bem da humanidade. Tente preencher cada dia com pensamentos puros, palavras sábias, ações amáveis. Então, na medida em que o indivíduo se oferece para aprender mais rápido, para trabalhar na missão, na tarefa do mestre, e como ele ainda está contaminado, para que ele possa se libertar do seu eu mais vil, ele é aceito como um Chela em provação. Por que provação? Porque a gente tem que ver se a gente aguenta a energia do mestre.
A gente tem que ver se as nossas ervas daninhas não vão ser tantas que a energia do mestre vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, a aprovação, ela é como uma espécie de amostra grátis. O indivíduo recebe um pouco da energia do mestre para ver como ele se vira, para ver se ele vai se tropeçar nas pernas ou para ver se ele vai fazer bom uso. E a parábola dos talentos do cristianismo dá essa noção, que você recebe um talento, vamos ver o que você faz com ele. Vamos ver se você faz melhor uso ou se você enterra e acaba perdendo o que você já tinha. Então você pode acender ou você pode deslizar de volta para o lodo. E isso depende inteiramente de você. E aqui existem várias passagens que falam dessa aprovação. Carta 92 nos fala: ninguém entra em contato conosco, ninguém mostra um desejo de conhecer mais sobre nós, sem que tenha de se submeter a testes e ser colocado por nós em provação. Na carta 131, do volume 2 do Mahatma Letters, fala: quem se aproxima dos nossos recintos, mesmo em pensamento, quer dizer, se nós nos voltamos para o mundo da grande hierarquia oculta em pensamento, nós já estamos atraindo para nós a aprovação. Quem se aproxima dos nossos recintos, mesmo em pensamento, é atraído para o redemoinho da aprovação. É absolutamente necessário que aqueles que pretendam ter um conhecimento sejam inteiramente testados e examinados. Eu acho que isso quer dizer que nós que estamos aqui em Salvador, pesquisando, lidando em pensamentos com as cartas dos Mahatmas, estamos todos atraindo para nós esse tipo de provação, em maior ou menor grau. Então, é difícil achar que a gente pode escapar disso totalmente. E não é o caso. Você quer se desenvolver? É dada a possibilidade de você se desenvolver. Mas quando você está com a possibilidade, com a faca na mão, você pode cortar o queijo ou pode cortar a sua mão. Né? Então, o senhor Hugh Schneider, em agosto de 84, recebe uma carta via Orkut. E o Hugh Schneider estava pisando na bola, estava se tornando inimigo da Blavatsky, estava saindo do trilho. Diz assim: ser aceito como Shela em provação é algo fácil. Tornar-se um Shela aceito é procurar os sofrimentos da provação. A vida em seu curso normal não é constituída inteiramente de pesadas provas e sofrimento mental. A vida de um Shela que se oferece voluntariamente é um longo sacrifício. Aquele que deseja controlar os acontecimentos de sua vida aqui e além, deve antes de tudo submeter-se a si próprio ao controle e triunfar sobre cada tentação e cada infortúnio da carne ou da mente. Esse ponto aqui é bem importante. Por quê? Porque nós temos muitas potencialidades de coisas boas que fizemos nessa vida e em outras, e temos também resultados de coisas não tão boas que fizemos. Se essas coisas não tão boas vêm à tona e põem em risco todo o projeto, elas precisam ser controladas e superadas. Se você tem um monte de lixo na sua frente, melhor fazer faxina do que querer passar adiante deixando o lixo. Então a aprovação
é uma faxina. É uma faxina que nós vamos fazer nos nossos samskaras, nos nossos skandhas, nas nossas propensões anteriores. As boas vão crescer e as não tão boas nós vamos ter que lidar com elas. Então diz assim, o Shela em provação, agora existem cartas em que se estimula o Shelado e cartas em que se tenta desestimular, provavelmente porque os indivíduos não estavam preparados. O Shela em provação é como um caminhante da antiga fábula da esfinge, só que a única pergunta torna-se uma longa série de enigmas diários propostos pela esfinge da vida. Vocês lembram da esfinge, né? Decifra-me ou te devoro. Entenda, aprenda, compreenda, supere, ou você provavelmente vai se embarrelar. Então vamos lá. Só que a única pergunta torna-se uma série de enigmas diários propostos pela esfinge da vida, que se senta à margem do caminho, que a menos que seus enigmas, sempre mutáveis e desconcertantes, sejam respondidos acertadamente, um após o outro, impede o progresso do viajante e finalmente o destrói. Não recusamos ninguém. Esferas de utilidade podem ser encontradas em toda parte. O primeiro objetivo da sociedade é a filantropia. O verdadeiro teosofista é o filântropo, que não vive para si, mas para o mundo. Também nos indicam que os ataques são de natureza psicológica. O aspirante agora é atacado inteiramente no lado psicológico da sua natureza. O processo de testes na Europa e na Índia é o da Raja Yoga, e o seu resultado é, como tem sido explicado frequentemente, o desenvolvimento de todos os germens, bons e maus, que há nele e no seu temperamento. A regra é inflexível e ninguém escapa, quer ele apenas escreva uma carta para nós ou formule na privacidade do seu próprio coração um forte desejo de comunicação e conhecimentos ocultos. Vê como a gente não tem como se livrar disso? Será que nós não formulamos na privacidade do nosso coração um forte desejo de comunicação e conhecimentos ocultos? Assim como a chuva não pode fazer frutificar a rocha, tampouco o ensinamento oculto surte efeito sobre uma mente que não é receptiva. Assim como a água aumenta o calor da cal cáustica, também o ensinamento coloca em impetuosa ação todas as insuspeitadas potencialidades latentes no aspirante. Então esse processo de provação e de conexão pequena que vai se alargando, como disse um amigo lá de São Paulo, a gente tem um antacarana que é um fiozinho. A gente tem que tornar esse antacarana uma banda larga. Quer dizer, essa conexão, na medida que nós vamos fazendo a nossa purificação, ela vai aumentando. Porque todos nós somos testados dessa maneira. Isso é o mestre Kuthumi dizendo. Enquanto Morad Ali Beg fracassou, eu tive êxito. A coroa do vencedor é apenas para aquele que comprovou ser digno de usá-la. Para aquele que ataca Mara com uma só mão e vence o demônio da luxúria e das paixões terrenas. Mas não nós, ele próprio coloca em sua cabeça. Aquele que domina o eu é maior do que aquele que vence milhares em uma batalha. Não há outra luta tão difícil como essa. Se não fosse assim, o adeptado seria uma aquisição fácil. Beleza, então, muitos perigos, vamos ter que tirar tudo debaixo do tapete, dessa vida e das anteriores. Como que a gente pode se encaminhar nessa direção? Especialmente através do exemplo. Ele diz assim, aquele que quiser erguer alto a bandeira do misticismo
e proclamar que seu reino está próximo, tem de dar o exemplo para os outros. Ele deve ser o primeiro a mudar os seus próprios modos de vida. Se você aspira a ser um missionário da teosofia, seja um se puder sê-lo de fato. Mas antes de sair pregando com um coração e uma prática que contradizem seu discurso, bendiga o raio que cause a sua morte, pois cada palavra irá acusá-lo no futuro. Não dá para ser aquela coisa de faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Porque as palavras sussurram, mas os exemplos arrastam. Então, evidentemente, que esse é um processo que nós temos que criar condições para isso. E diz o mestre Moria, cegos são os que não veem e não percebem, seu karma está tecido. Mas que mestre pode ou deve auxiliar os que se recusam a ajudar a si próprios? Nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é, geralmente, a faxina de tirar as nossas imperfeições do caminho, porque elas serão aumentadas, alimentadas com a energia superior. Na carta número 4 para Francesca Arundale, e é uma carta que eu gosto muito, o mestre diz para ela que não é suficiente que ela possa dar o exemplo de uma vida pura e virtuosa e de um espírito tolerante. Isso é apenas virtude negativa e para o chelado nunca será o bastante. Estou lendo. Você deveria, aí, primeiro ele diz, só ser boazinha não é suficiente. Aí ele diz o que ele aconselha. Você deveria, mesmo como um simples membro, e muito mais como dirigente, aprender que pode ensinar, adquirir conhecimento espiritual e força, de tal forma que o fraco possa apoiar-se em você. E as tristes vítimas da ignorância possam aprender de você a causa das suas dores e a solução para elas. Já na carta A do segundo volume, que é um anexo, está dito: nenhum daqueles que apenas tem tentado ajudar o trabalho da Sociedade Teosófica, embora seus métodos e meios tenham sido imperfeitos e errôneos, terá feito isso em vão. Quer dizer, o trabalho da Sociedade Teosófica é um trabalho deles. E na medida em que nós trabalhamos para sustentar e para promover a Sociedade Teosófica, nós estamos trabalhando diretamente para eles. Desses poucos, essa é uma carta para o Sinet, desses poucos, apenas um tinha um objetivo definido em mente e o buscava firme e constantemente: você. Na verdade, o Sinet buscava uma relação direta com o mestre Kuthumi. Mas ele trabalhou por um tempo, ele foi muito útil para o projeto, mas não adquiriu o nível necessário. E tem uma carta onde a Blavatsky pede desculpa para ele porque ela foi selecionada para escrever a doutrina secreta. Que a não ser que o mestre explica que, a não ser que seja um iniciado de terceiro grau, não vai ter a capacidade de fazer a transmissão que foi feita especialmente em A Doutrina Secreta. E tudo isso vocês podem julgar por vocês mesmos que não é tão rápido. É um tal de se virar do avesso. Não é? Então, diz a carta número 20, na ciência oculta os segredos não podem ser transmitidos subitamente, mediante uma comunicação escrita, nem mesmo oral. Se fosse assim, tudo que os irmãos teriam de fazer seria publicar um manual de instruções, que poderia ser ensinado na escola, ao lado da gramática.
Mas é interessante também que há várias passagens mostrando que esse chelado, que esse discipulado, que é um processo sabidamente perigoso, ele é educacional. Ele é um processo acelerado de aprendizado. Então a carta número 7, escrita para Leadbeater, diz, viu, Ricardo? A carta número 7 foi escrita para Leadbeater, viu? Ele não estava prestando atenção. Então diz aqui a carta número 7. O chelado é um estágio educacional, bem como probatório. E somente o chela pode determinar se acabará no adeptado ou em um fracasso. E essa purificação, como nós já lemos no outro dia também, é um processo de muitos momentos e geralmente várias vidas. Então a carta número 6, que foi recebida por Pranath, que era um indiano, fala assim: o processo de autopurificação não é trabalho de um momento, nem de poucos meses, mas de anos, podendo estender-se por uma série de vidas. Quanto mais tarde um homem começa a viver uma vida mais elevada, mais longo precisa ser o seu período de provação, pois ele deve desfazer os efeitos de uma longa série de anos gastos em objetivos diametralmente opostos à verdadeira meta. Quanto maior o esforço de alguém e quanto mais brilhante o resultado do seu trabalho, mais próximo ele estará do limiar. Se sua aspiração é autêntica, uma convicção estabelecida e não um flash sentimental momentâneo, ele transfere de um corpo para outro a determinação que finalmente o conduzirá à realização do seu desejo. Se o processo de purificação se estende por várias vidas, é natural que a determinação do indivíduo de seguir esse processo também se estenda por várias vidas. Então, quando a gente vê assim que o patinho vem se movimentando e acha a lagoa com muita facilidade, ou a gente vê aqueles que, ao se aproximar desse movimento teosófico, dizem assim: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Pois é, porque provavelmente essa determinação já foi começada em outros carnavais. Agora, sabe lá qual foi as besteiras que nós fizemos nos outros carnavais, que nos mantém aqui ainda como seres rigorosamente comuns, com os mesmos defeitos de qualquer mortal que não tem essas aspirações. Bem, então a gente transfere de uma vida para outra esse intenso desejo de autopurificação e de aproximação com a grande hierarquia oculta. E alguns, como Leadbeater, como Ramaswamy, eles já estavam num estágio em que possibilitou que essa aceitação como um Chela fosse feita mais ou menos de maneira imediata. Então a carta número 51, que dirigida a Ramaswamy, diz assim: saudações, meu Chela. A meu pedido, Olcott explicou a teoria do chelado. É um estágio educacional bem como probatório. E somente o Chela pode determinar se ele acabará no adeptado ou no fracasso. Essa frase, é um estágio educacional bem como probatório, somente o Chela pode determinar se terminará no adeptado ou no fracasso, ela se repete em várias frases, em várias cartas que dizem respeito a esse tema do chelado. Mas ele vai mais, diz assim: devido a uma ideia equivocada de nosso sistema, os chelas com muita frequência buscam e esperam por ordens, perdendo o tempo precioso
que poderia ser aproveitado com esforços pessoais. Você ofereceu seus serviços. Bem, você está disposto a devotar tempo, fazer despesas, correr riscos por nossa causa. Bem, que causa é essa? Essa é a causa da humanidade, da verdadeira religião, da educação, da iluminação e da elevação espiritual naturalmente. Ela precisa de missionários, devotos, trabalhadores, até de mártires talvez. Mas ela não pode nunca exigir que nenhum homem se torne nada disso. Somos nós que temos que nos oferecer. Os mestres de sabedoria aconselham, nunca impõem ou determinam. E é certo que para os seus chelas aceitos, para os altos iniciados, eles dão ordens. Mas é dar ordem no sentido prático, como um treinador de futebol. Você vai para lá, você vai para cá, você vai para lá, você vai para o gol. Assim, não teria condição do treinador de futebol, para cada movimento que ele dissesse para o jogador ir para lá ou para cá, ele ficar explicando por quê. Então, no seu projeto de trabalho, em que ele usa os seus discípulos e os seus agentes, ele manda um para lá, outro para cá, outro para cá. Tem carta aqui que Blavatsky disse, o chefe quer que eu vou para lá, o que eu vou fazer lá? Mas era necessário que ela fosse, então ele deu uma ordem específica. Mas isso não é a regra. A regra é que nós temos que nos oferecer. Eu vou ler de novo. Bem, essa é a causa da humanidade, da verdadeira religião, da educação, da iluminação e da elevação espiritual naturalmente. Ela precisa de missionários, devotos, trabalhadores e até de mártires, talvez. Mas ela não pode nunca exigir que nenhum homem se torne nada disso. Se ele escolher assim, bem, é bom para o mundo e bom para ele próprio. Porque trabalhar para a humanidade é grandioso. Sua recompensa estende-se além desse breve sonho da vida. Puxa vida, agora o negócio aqui... Não, já achei de novo. Porque trabalhar para a humanidade é grandioso, sua recompensa estende-se além desse breve sonho da vida e alcança outros nascimentos. Portanto, agora, meu Chela, escolha e assuma seu próprio destino. Esse processo de relação com os mestres, esse processo de discipulado, o chelado é uma palavra mais ampla. O chelado ele vai do chela em provação ao chela aceito, ao chela adiantado e ao mestre. Há uma outra literatura que descreve isso de outra maneira, que se fala da provação, do discipulado e das iniciações. Cada um dos dois vai descrever de certa maneira. No discipulado, o indivíduo se conecta com o mestre. Nas iniciações, ele se conecta com a grande hierarquia oculta. Ou seja, o mestre leva o seu discípulo quando ele está pronto para ser iniciado e integrante da grande hierarquia oculta. Então, essas distinções a gente precisa saber. E esse é um trabalho anônimo. Esse é um trabalho secreto. E aqui, na carta número 2, existe uma passagem bem interessante que mostra que o grande público não tem acesso a esse tipo de informações. Mas isso pode mudar. E talvez o trabalho da Sociedade Teosófica seja parte desse processo que eventualmente vai mudar. Então diz a carta número 2.
Os mistérios nunca puderam e jamais poderão ser colocados ao alcance do público em geral. Não, pelo menos até o tão esperado dia em que nossa filosofia religiosa se torne universal. Qual é a nossa tarefa? Ensinar ao mundo, ainda que seja uma só letra do alfabeto da verdade. Como monitores, aqueles que estão aprendendo se tornam bons alunos e podem ajudar outros alunos a aprender também. Mas eles têm um plano. Esse alfabeto que vai ser ensinado pouco a pouco, um dia vai se tornar a filosofia religiosa universal, entranhada na mentalidade coletiva. E aí, o segredo não vai mais ser necessário. Então, a Carta 75 diz: quando aceitamos candidatos à Shela, eles fazem um voto de segredo e de silêncio em relação a qualquer ordem que possam receber. O indivíduo tem que comprovar que é adequado para o shelado antes que possa descobrir se é apto para o adeptado. E esse segredo também tem um outro aspecto que a Carta 20 nos esclarece. A verdade é que até que o neófito atinja a condição necessária para aquele grau de iluminação para o qual ele está qualificado e apto, a maior parte dos segredos, se não todos eles, é incomunicável. No fundo, a gente só aprende aquilo que a gente já está no limiar, que a gente já está pertinho de descobrir, aí a gente dá aquele salto e a gente capta e entende. Mas quando é que nem eu que sou uma anta em matemática, se você me botar aquelas equações de Euclides, não vai dar. Não vai dar. Por quê? Porque você tem que ir passo a passo. Você pode chegar lá um dia, mas se não for passo a passo, aqueles segredos é como o grego, como o chinês, línguas que eu não entendo. Então, e quem são os candidatos a esse shelado? Na carta número 2, ele fala que eles lidam com buscadores isolados e explica como o mundo em geral não está ainda maduro para tal comprovação demasiado impactante dos poderes ocultos. Resta-nos apenas tratar com os indivíduos isolados que buscam, como você, ir além do véu da matéria até o mundo das causas primárias. Indivíduos isolados que buscam. O Sinnett era um deles. E será que nós não somos também? Eu costumo dizer que eles criaram o Clube do Pato Feio. O Clube do Pato Feio. Nós, patinhos feios, diferentes, esquisitos na sociedade, tendendo até nos depreciar por causa desse esquisito, de repente nos foi facultado botar todos nós juntos e percebermos que somos cisnes, pequenininhos ainda. Nós temos muito que crescer para desenvolver o nosso potencial completo de cisne. Mas, se a gente fica no mundo, lá na Síria ou no Alasca, se sentindo pato feio, provavelmente isso vai ser muito mais difícil desenvolver o nosso potencial divino de maneira completa. Então, a sociedade teosófica, essa sanga, é para nós. É uma oportunidade que eu chamo do Clube do Pato Feio. Então,
Também nos explicam que a motivação do indivíduo determina se ele vai ser aceito ou não. O primeiro principal fator que determina a nossa decisão de aceitar ou rejeitar sua oferta está na motivação interna que o leva a buscar as nossas instruções, em certo sentido, a nossa orientação. Porque a porta está sempre aberta quando o homem certo bate. Mas nós temos que ir até eles. E damos sempre boas-vindas ao recém-chegado. Apenas que em vez de nós irmos até ele, ele tem que vir até nós. Mais do que isso, a menos que ele tenha atingido aquele ponto da senda do ocultismo em que é impossível retornar, tendo se comprometido irreversivelmente com a nossa associação, nós nunca o visitamos, nem mesmo cruzamos a sua porta em aparência visível, exceto em casos raríssimos. Irreversível. Quando nós não tivermos outra opção senão a vida espiritual. Outra opção senão esse processo de faxina, de ralação para nos tornarmos dignos desses excelsos seres. Então, pergunta o mestre Kuthumi: estará algum de vocês tão ansioso por conhecimento e pelos poderes benéficos que ele confere, que se dispõe a deixar o seu mundo e vir para o nosso? Então que ele venha, mas não deve pensar em retornar, até que o sigilo dos mistérios tenham fechado seus lábios contra qualquer possibilidade de fraqueza ou indiscrição. Que ele venha decididamente, como o discípulo vai ao mestre, e sem condições, ou que espere, como tantos outros fazem, e fique satisfeito com as migalhas do conhecimento que possam cair no seu caminho. Eu acho assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A aprovação é difícil, mas a ignorância também é. Nós temos a possibilidade de, num processo de uma série de vidas, não podemos ficar muito ansiosos, porque provavelmente isso não vai acontecer amanhã de manhã. Nós temos a possibilidade de juntos estarmos criando essas condições favoráveis para trabalhar pela humanidade, ajudar no projeto desses grandes seres e, de tabela, ajudar-nos a nós mesmos. Obrigada.